Será aqui discutida a resposta imune em transplantes, guiada pelo artigo The Impact of Inflammation on the Immune Response to Transplantation, Tolerance or Rejection, publicado na revista Frontiers em novembro de 2021. O método de transplantes é uma excelente terapia para doenças de estágio avançado que acometem diversos órgãos sólidos. Embora a doença célula imune seja a principal causa de perda de allo-enxertos a longo prazo, diversos pacientes desenvolvem resposta imune inata e adaptativa que resultam em uma tolerância ao procedimento. O foco aqui é fornecer uma visão geral de determinados aspectos dos efeitos inflamatórios no balanço imune pós-transplante, promovendo assim uma perspectiva holística e reducionista dos impactos inflamatórios causados pelos eventos imunes que precedem e sucedem ao processo, diferenciando potenciais modificações terapêuticas do quadro de inflamação tolerogênica do processo de rejeição. Inflamações pré-transplante e mediadores imunes do doador e do receptor. Por definição, órgãos em estágio terminal induzem automaticamente um estado inflamatório sobre o paciente. Pacientes com anticorpos HLA sensibilizados, em alguns casos, recebem terapias imunossupressoras para reduzir os níveis circulantes desses anticorpos. Dentre estas, incluem-se transfusão plasmática, aplicação intravenosa de imunoglobulinas e uso de anticorpos monoclonais como rituximab. Como resultado, pode ocorrer a promoção de fatores pró-inflamatórios e estado infeccioso de acordo com fatores intrínsecos ao paciente, como órgão recebido, terapias administradas e mesmo fatores genéticos. O rituximab, por exemplo, fármaco depletor de células B, está associado ao quadro de hepatite B e viroses respiratórias. Os biomarcadores que melhor descrevem a resposta imune pós-transplante são a proteína C reativa, a albumina sérica, escala prognóstica de Glasgow, contagem de neutrófilos e de citocinas pró-inflamatórias. Os mediadores imunes associados à inflamação são muitas vezes órgãos tecidos específicos e podem ser observados mesmo antes do procedimento. Órgãos de doadores falecidos e de critério expandido apresentam maior suscetibilidade à inflamação derivada de eventos de tipagem dano-reperfusão em comparação a doadores saudáveis. Consequentemente, há risco aumentado de tardio ou mesmo não funcionamento primário do órgão recebido. Como exemplo disso, é possível citar a tempestade de citocinas que ocorre no cérebro de doadores falecidos e que resulta em um quadro inflamatório com infiltração leucocitária, ativação do sistema complemento e elevado estresse oxidativo. Já sobre o receptor, diversos fatores influenciam no grau inflamatório. Entre esses, os mais relevantes são a idade, sexo, doenças pré-existentes como diabetes, eventos prévios de risco como transfusão sanguínea e mesmo gravidez, além de fatores inespecíficos como infecções virais, bacterianas e fúngicas. Levando em conta todos esses fatores, é imprescindível que se tome uma abordagem holística e humanizada para maximizar o prognóstico do paciente. E eventos imunes associados à cirurgia de implantação. A cirurgia aberta, ela induz inflamação, ativando mediadores celulares da resposta inata e adaptativa. E a natureza e a propensão desses mediadores, após a implantação, eles vão variar com o tipo de órgão transplantado. Se for um coração, se for um rim, vai ser diferente. Um fato super importante é que a ativação de células doadoras leva a mudanças no perfil das proteínas de superfície, como é o caso da regulação positiva de cadeias alfa pesadas de moléculas HLA classe 1. É importante ressaltar que a resposta inflamatória aguda, ela pode destruir muito rapidamente um allo-enxerto em questão de poucos minutos após o implante, e ela é chamada de rejeição hiperaguda. É uma das principais causas de não funcionamento primário. A taxa de não funcionamento primário dos enxertos renais do primeiro doador falecido foi de 8% em 7.688 primeiros enxertos, 14% em 1.471 segundos enxertos e 20% em 224 terceiros enxertos, ilustrando a resposta imune aumentada associada à inflamação de retransplantes. Eu vou abordar como a inflamação do allo-enxerto ativa e estimula a infiltração de células imunes. O transplantado já tem uma inflamação prévia por ter uma doença em estágio terminal, e o órgão transplantado estimula mais ainda sua resposta imune. Depois do transplante, começa um movimento de células imunes do doador para o órgão e vice-versa, e isso causa inflamação no enxerto em si e também no microambiente do hospedeiro. Se for muito intenso, o enxerto pode sofrer uma resposta de choque, e isso pode ocorrer por diferentes vias e varia conforme o órgão transplantado. As células imunes do receptor podem reconhecer o endotélio do enxerto como imunógenos primários. Células imunes do doador expõem antígenos incompatíveis no linfonodo regional do receptor. Na via direta, APCs do doador vão para o linfonodo regional do receptor, onde são reconhecidos. Na via indireta, APCs do receptor usam seus próprios HLAs para apresentarem peptídeos do doador, que são HLAs processados, na verdade, para linfócitos do receptor. Na semidireta, APCs do receptor expressam o HLA inteiro do doador. Nas biópsias, os infiltrados imunes variam conforme o órgão transplantado, a duração do enxerto, o tipo de rejeição, se aguda ou crônica, o grau de incompatibilidade, dentre outros fatores. Linfócitos T, B, NK, macrófagos e dendríticas foram observados em biópsias e estão envolvidos na imunidade de diferentes órgãos enxertados. Nos allo-enxertos renais, os filtrados imunes foram relacionados à rejeição. São encontrados macrófagos, principalmente M2, células T, principalmente CD8, e B, essas mais no compartimento tubulo-intersticial do que nos glomérulos, e ocasionalmente NK. Células do receptor tinham efeito citolítico em células portando antígenos do doador, e foi sugerido que a rejeição envolve citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Surpreendentemente, o aumento de Tregs no compartimento tubulo-intersticial foi relacionado com menor taxa de sobrevivência. Linfócitos B foram associados a retransplante, incompatibilidade de HLA e rejeição mediada por células T, enquanto plasmócitos predominaram nas rejeições mediadas por anticorpos. Ambos podem ser danosos ou tolerogênicos.
Também foi sugerido que monócitos têm papel na rejeição crônica mediada por anticorpos, e o CD4 do complemento foi um fator de risco para a perda do enxerto. Nos enxertos hepáticos, os infiltrados se relacionaram com tolerância. Em pacientes tolerantes, houve aumento de Treg precocemente e também aumentaram outras T, como a CD5, que induzem Treg. Altas razões de Treg por TH17 e de dendríticas plasmocitoides por mieloides contribuem para desenvolvimento e manutenção da tolerância. Em receptores hepáticos pós-interrupção da imunossupressão, ocorreu aumento de Treg e de FOXP3. Também, a enzima adenosina deaminase pode predizer tolerância em transplantes hepáticos. Impacto de uma inflamação ativa por células endoteliais do doador mediada por uma inflamação em um enxertos. As células endoteliais do doador mediada por uma inflamação ECS desempenham um papel significativo na resposta imunológica após o transplante. As ECS revestem um lumen interno dos vasos linfáticos e sistema vascular sanguíneo. Além disso, possuem adaptações específicas, como no sistema nervoso central, formando a barreira hematoencefálica. No sistema imune, as ECS são muito importantes por secretarem quimiocinas, interleucinas, interferon e fator de crescimento, mobilizar os ICS, recrutar e regular o extravasamento de leucócitos nos locais específicos da inflamação por moléculas como E-selectina, P-selectina, ICAM ou VCAM. Organelas de armazenamento e imunoreceptores do endotélio. As ECS possuem organelas de armazenamento chamadas de Weibull Palade, WPBS. Dentro dessas organelas temos diversos pró-inflamatórios e pró-hemostáticos, como a P-selectina e o fator de von Willebrand. Em algumas ECS, o WPBS regula positivamente a interleucina 8 e a angiopt2 após ativação endotelial e são liberados por exocitose. Diante disso, quando o conteúdo armazenado nessas organelas entra na corrente sanguínea, temos o início da hemostasia e o recrutamento dos leucócitos. Na cirurgia, vai ocorrer uma lesão tecidual. Os ECS ativados liberam material armazenado nas organelas, recrutando a P-selectina e secretando angioproteína 2. Interleucina 6 e interleucina 8 vão dirigir o curso da inflamação. Endotelina 1 vai causar a vasoconstrição para fechar a área afetada. Os ECS vão expressar receptores TOL e, quando forem ativados, vão provocar uma resposta pró-inflamatória. Heterogeneidade estrutural e funcional do endotélio. Os fenótipos endoteliais exibem heterogeneidade nas estruturas e funções, refletindo diversos requisitos funcionais dos tecidos específicos do corpo. A expressão de antígeno HCLA classe 2 é bastante alta em quiescentes, ECS microvasculares, glomerulares e peritubulares. Na ECS de um enxerto renal nunca serão quiescentes e estão sujeitos à pressão constante de estímulos inflamatórios. Diante disso, a ativação de ECS regula positivamente todas as classes de antígenos HCLA e não HCLA, incluindo receptores de angiotensina, que ocorre para a implantação durante a morte encefálica e o processo de recuperação de órgãos. Essa ativação pode levar à disfunção endotelial, como é conhecido por ocorrer durante a lesão de isquemia e reperfusão, e pode aumentar com drogas terapêuticas imunossupressoras. O endotelial em enxertos, eles fornecem proteção contra ataque imunológico. A tolerância de um enxerto pode depender de quanto tempo o enxerto faz alteração nas estruturas e perfis antigênicos da X para o estado nativo. Para entender um pouco melhor esse mecanismo, foi observado enxertos de pele em ratos que foram expostos a soros anti-enxertos. Como resultado, alguns enxertos sucumbiram ao tratamento com soro anti-enxertos e alguns enxertos sobreviveram ao tratamento. A resistência ao anti-enxerto foi atribuída à substituição do endotélio do enxerto pelas células do destinatário. Também foram analisados pacientes em TX renal, onde foi fortemente correlacionada a porcentagem de X nos capilares peritubulares e o tipo de rejeição do enxerto. As células receptoras foram presentes principalmente em pacientes com rejeição vascular. Em contrapartida, pacientes sem rejeições foram encontrados receptores TCS esporádicos. Acredita-se que o endotélio do enxerto danificado por rejeição é reparado por X do destinatário, apoiando assim o conceito de quimerismo endotelial do doador e receptor como uma resposta à lesão. O termo quimerismo endotelial foi usado para a substituição de X do doador em um enxerto por X do receptor. Foi observado em uma doadora a expressão de HLA3 negativo no revestimento endotelial. O rim foi transportado para uma paciente HLA3 positivo. Depois de 6 meses pós-TX, foi observado por imunocoloração uma porção de células de revestimento endotelial com receptores HLA positivo, indicando o quimerismo. Além disso, foi observada uma maior incidência no sexo feminino em comparação ao sexo masculino. Foi realizada uma hipótese que, supostamente, o papel da VEGF na renovação das células endoteliais esteja influenciado pelos estrógenos nas mulheres. É uma citocina produzida por todas as células apresentadoras de antígenos, células mesenquimais, células endoteliais, fibroblastos e muitas outras células. Ela possui múltiplas funções imunorreguladoras, que incluem a ativação de células que expressam seu receptor, diferenciação de linfócitos T CD4+, em TH2, aumento da geração de células TH17, supressão de linfócitos T reguladores e ativação de células B virgens. O estudo mostra que a interleucina 6 desempenha um papel significativo tanto no pré-operatório quanto nas primeiras fases do transplante. Quando a IL-6 é sintetizada, ela se move para o fígado através da corrente sanguínea, induzindo a produção de uma gama de proteínas de fase aguda. O nível persistentemente alto de amiloide acérico gerado pela IL-6 pode resultar em complicações graves da inflamação crônica, como a amiloidose. Além disso, a IL-6 causa um bloqueio da produção de epsidina e no aumento dos níveis de transportadores de zinco, causando hipoferremia, anemia e hipoglicemia. A síntese excessiva de IL-6 resulta em hipergama-globulinemia e produção de autoanticorpos, além de causar hipoalbuminemia e hipocolesterolemia. Medições repetidas de biomarcadores de inflamação associados ao transplante como PCR, IL-6 e fator de necrose tumoral, logo após o transplante renal, descobriram que, na ausência de rejeição, esses marcadores podem aumentar imediatamente, mas são seguidos por uma diminuição dos níveis basais dentro de uma semana. Aumentos subsequentes desses marcadores inflamatórios em receptores de enxertos podem depender de outros estímulos, como infecções virais e bacterianas silenciosas ou crônicas, doenças autoimunes, complicações cardiovasculares e lesões. O tratamento anti-interleucina 6 visa prevenir a interação da IL-6 com seu receptor em células TCD4+, e células B, sendo iniciado antes do transplante.
Atualmente, 2 tratamentos são aprovados pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, tocilizumab e siltuximab. O tratamento com tocilizumab em pacientes com doenças autoimunes inflamatórias aumentou significativamente os linfócitos reguladores periféricos. Apesar disso, o bloqueio de uma única citocina pode ser devastador em locais fora do alvo. Com isso, conclui-se que há necessidade de considerar os fatores que podem influenciar a inflamação pré-transplante e biomarcadores inflamatórios no potencial receptor. Mais pesquisas são necessárias para determinar se o perfil detalhado de quimiocinas e citocinas deve ser obtido antes da cirurgia e monitorado após, além de um perfil de células B, células NK, células T reguladoras e monócitos. Espera-se que esse monitoramento permita uma terapia imunorreguladora personalizada para permitir a tolerância do alloenxerto.